Muito boa noite, é com muito prazer que nós estamos começando mais um programa de direção espiritual, hoje aqui direto de São Paulo. A gente sabe que na vida, uma das características principais nossas é a fragilidade. Esbarrar na fragilidade, você experimentar ser frágil, é uma oportunidade que nós temos todos os dias. De alguma forma ela nos toca, ou porque a gente sentiu uma dor, fragilidade do físico, ou porque a gente sentiu uma ausência, uma falta, fragilidade da alma, do espírito, ou porque temos fome, o organismo na necessidade de se recompor, ou porque a gente sente frio, ou porque a gente sente calor. As fragilidades fazem parte de nós. O desafio é a gente saber lidar com elas. Hoje, por exemplo, eu começo o programa a partir de um fato muito concreto da minha vida. Na última sexta-feira, eu estava em Divinópolis, na minha terra querida de Minas Gerais, e eu experimentei uma fragilidade terrível. Primeiro que a gente quase morreu na estrada. A gente se envolveu num acidente, um caminhão rodou na nossa frente, bateu num carro, e o nosso estava vindo na direção, e a gente ficou no meio da confusão. De maneira que os destroços do carro que foi acidentado veio para cima do nosso. A gente só não morreu porque nós estávamos numa velocidade mais reduzida. Experimentamos a fragilidade do medo. E eu já não estava lá muito bem de saúde. Estava me sentindo um pouco rouco, sem saber porquê. E quando cheguei em Divinópolis, já atrasado, com mais de 1 hora de atraso por causa desse acidente, em que a gente quase morreu também, eu experimentei uma das fragilidades mais difíceis que até então, dentro do meu ministério de padre, eu exerci. Que é estar diante de uma multidão e não ter voz. Sabe quando você não conseguia cantar, não conseguia falar, por uma ausência total de voz mesmo. Naquele momento eu comecei a experimentar uma sensação de impossibilidades, misturada com tristeza, com talvez um sentimento de derrota. Pena mesmo de ver aquele povo que veio de longe, pessoas que ficaram ali 3, 4 horas me esperando chegar, e de repente eu não poder cumprir o compromisso que eu tinha com elas. Experimentar a fragilidade, minha gente, nos leva a pensar em algumas coisas da vida que talvez tenham muito que nos ensinar o tempo todo. Como é que eu sei? Será que eu sei ser frágil? Por mais que às vezes a gente fale, sobre a fragilidade, será que eu já consigo ser frágil? Uma coisa é a gente saber na teoria, outra coisa é a gente conseguir viver na prática aquilo que a teoria nos ensina. Depois, no outro dia, no sábado, não tive a menor possibilidade de cumprir o meu compromisso lá em Muriaé, tivemos que cancelar o evento. No domingo, fiquei calado o dia inteiro do sábado, o dia inteiro de domingo. Fiz um esforço danado para fazer o evento de domingo. Fiz alguma coisa lá em Belo Horizonte, não foi lá como poderia ter sido. Mas quando cheguei em Taubaté e fui para o médico, ele me disse assim: você vai ter que ficar calado pelo menos uns 5 dias. Está com edema, não é na garganta, mas é diretamente nas cordas vocais. Você não tem nada na garganta. Seu problema são as cordas vocais que ficaram irritadas por alguma razão. Agora, este é o momento de cuidar. Porque se você não cuida no momento da fragilidade, é provável que você vá desenvolver calos nessas cordas vocais. Porque elas estão frágeis. E porque estão frágeis, não podem ser forçadas. Aí eu estou aqui contrariando o que o médico me pediu, Mas de alguma maneira, aprendendo com isso tudo. Aprendendo com isso porque eu tenho certeza que às vezes você também passa pela mesma experiência do limite. Você perde a sua vitalidade, você perde as suas possibilidades e de repente você tem que experimentar a sua fragilidade de uma maneira muito intensa. Não é teórico, mas é quando você precisa continuar sentindo a sua vida, mesmo quando você não está na totalidade do que você é. É como se a gente tivesse que visitar algumas coisas
da nossa história, do nosso coração, ou até mesmo da nossa possibilidade humana, que você só experimenta no momento da fragilidade. Quando fiquei pensando, meu Deus, ficar 5 dias calado vai ser muito difícil. Mas imediatamente quis construir naquela necessidade um alento. Fico calado, tenho possibilidade de ficar mais criativo. Fico calado, então não posso sair tanto. Escrevo um pouco mais, estudo um pouco mais, leio um pouco mais. Enfim, a gente descobre um jeito de driblar a fragilidade. Às vezes, minha gente, eu encontro pessoas mergulhadas em algumas fragilidades que não as tornam criativas. Eu estou aqui lutando, fazendo o meu esforço para descobrir a criatividade nesse momento de fragilidade. Mas pode ser que você, em alguns momentos da sua vida, não descubra o que você pode fazer a partir da sua fragilidade. O que é possível nessa hora em que você não é inteiro? O que é possível nesta hora, neste momento em que você sofre? Neste momento em que a vida não é do jeito que você gostaria que fosse? Não são raros os momentos da vida em que a gente não tem a vida que a gente gostaria de ter. E aí? O que é que a gente faz com a vida que a gente tem? Quais são as iniciativas que nós podemos tomar para que esta fragilidade não tome conta de nós? Eu não sou apenas uma fragilidade. Eu tenho uma fragilidade, mas eu não posso permitir que eu me transforme na minha fragilidade, porque senão eu me perco no todo. Vou permitir que o mau humor tome conta de mim, que eu fique infeliz por causa disso? Não. Descubro onde está a minha fragilidade, cuido dela, porque se é frágil é porque precisa ser cuidado. Dou os passos que preciso dar, mas por outro lado, vou buscar o caminho para poder viver da melhor forma este momento. Deus entra na nossa vida para nos dar sentido, para nos ensinar a lidar com tudo isso. É tão bonito a gente pensar que a presença de Jesus na nossa vida é justamente para nos ajudar a ser frágeis. Para a gente identificar que na fragilidade há uma força a ser construída. Que não é nenhuma vergonha ser portador de fragilidade. Engraçado que quando as pessoas estão doentes, elas ficam mais vulneráveis a tantas coisas, não é verdade? A gente fica mais sensível, a gente fica mais à flor da pele. Por quê? Porque a fragilidade se estabeleceu. E aí a gente descobre que a fragilidade tem um aspecto criativo fascinante, muito interessante. Basta olhar para ela, basta olhar devagar e descobrir o que nesse momento em que eu sou frágil, o que eu posso fazer, o que eu posso descobrir, o que eu posso viver, o que eu posso experimentar. E como é que eu posso crescer a partir de tudo isso. Muito obrigado você que está ligado conosco. Você, quem sabe hoje, está também um pouco frágil por alguma razão, uma fragilidade emocional, uma fragilidade espiritual, uma fragilidade física. Não importa qual seja, vamos vivê-las aqui, juntos, neste programa que tem o desejo de ser voz de Deus na sua vida, na minha vida.